Olá pessoal, tudo bem? Estamos na reta final do nosso curso, chegamos à aula de número 6 e essa aula é dedicada ao estudo das medidas separatrizes. As medidas separatrizes são utilizadas para recortar a nossa distribuição em classes e, com isso, facilitar a detecção de valores discrepantes. Podem ser usadas também para localizar um determinado valor no conjunto da amostra. Existem várias medidas separatrizes. Nós vamos trabalhar aqui com uma delas, que são os quartis. Os quartis são valores dados a partir do conjunto de observações ordenado em ordem crescente, que dividem a distribuição em 4 partes iguais. O primeiro quartil, conhecido como Q1, é o número que deixa 25% das observações abaixo e 75% acima. Dito de outro modo, o primeiro quartil é o conjunto dos valores, 1/4 dos menores valores obtidos em uma distribuição. O terceiro quartil, chamado de Q3, vai fazer com que os dados fiquem 75% abaixo dele e 25% acima deles. O Q2 equivale à mediana e deixa 50% das observações abaixo e 50% das observações acima. Dá para ver, então, que o quartil é uma medida que corta a minha distribuição em quartos. Daí o nome. O valor que me estabelece o primeiro quarto na minha distribuição, ou seja, os 25 menores valores, é o primeiro quartil. O terceiro quartil vai me dar os valores que estão 25% acima dele e 75% abaixo dele. O espaço compreendido entre o primeiro e o terceiro quartil é chamado de amplitude interquartis, que é usado para calcular os limites inferior e superior por meio da seguinte fórmula. Um limite inferior é igual ao primeiro quartil menos um coeficiente de 1,5 que multiplica a subtração dos valores do terceiro quartil e do primeiro quartil. Já o limite superior vai ser o valor do terceiro quartil somado ao produto do coeficiente de 1,5, que multiplica o resultado da subtração do terceiro quartil pelo primeiro quartil. Qualquer valor situado acima ou abaixo dos limites são conhecidos como dados discrepantes ou outliers. Esses outliers aparecem muito bem nos gráficos box plot, que, como vimos na nossa aula sobre gráficos, é o gráfico que me dá a dispersão dos resultados e também a presença de dados discrepantes, mas também pode ser visto por um gráfico conhecido como dot plot, ou gráfico de pontos. Nesse nosso primeiro gráfico aqui, vejam que eu tenho esse dado aqui que está acima das hastes que saem das caixas. Essa haste me dá o limite superior e o limite inferior. Todo valor situado acima do limite superior vai ser um outlier para cima e todo valor situado abaixo do limite inferior vai ser um outlier para baixo. Ok? Então, esse dado aqui é um dado discrepante, da mesma forma que no gráfico dot plot, todos os valores não compreendidos entre as linhas pontilhadas, ou seja, qualquer valor que esteja acima ou abaixo do pontilhado, vai ser considerado um dado discrepante. Os dados discrepantes distorcem a média, puxando-a em sua direção e fazendo com que ela não coincida com a mediana dos dados. Certo? Esses dados discrepantes, portanto, aumentam a variabilidade da amostra. A presença de dados discrepantes aumenta o valor da variância e do desvio padrão. E toda vez que eles ocorrem numa amostra, é necessário que se investigue a sua razão. Pode ser um problema nos equipamentos de coleta do experimento, pode ser um sujeito que se comportou mal, pode ser um determinado item experimental que dificultou a tarefa, ou pode ser um problema com uma das condições experimentais. Seja como for, a presença de dados discrepantes requer atenção por parte do pesquisador. Aqui nós temos um exemplo de como podemos aplicar os quartis para encontrar outliers e detectar
e poder organizar a nossa amostra. Uma escola estabeleceu um valor de referência de 75 em exames de língua portuguesa. Após avaliar os alunos, enviaram 2 turmas de alunos, que são as turmas A e B, para um treinamento de reforço. Para verificar a eficiência do treinamento, foram selecionados 10 alunos das turmas A e B e 10 alunos da turma C e D que não participaram dos treinamentos. E aqui eu tenho a distribuição de frequência dos resultados obtidos. Aqui o gráfico box plot me mostra os resultados obtidos nesse teste. Reparem que as turmas A e B tiveram menor variabilidade. Por que eu sei que a variabilidade foi menor? Porque as caixas estão estreitas. Quanto maior a largura das caixas, maior a variabilidade, como se viu aqui na turma de número D, da turma letra D. A equipe B apresentou a menor variabilidade. Então, reparem que, como a variabilidade dos dados foi maior nas C e D, que foram as turmas não submetidas ao treinamento, percebe-se que o treinamento fez um efeito no sentido de homogeneizar os resultados obtidos, mesmo que as médias e as medianas tenham ficado muito próximas umas das outras. Então, a medida da variabilidade dos dados, por meio de detecção de outliers, também é uma medida importante do efeito de uma determinada condição experimental sobre as respostas obtidas. Use, portanto, gráfico box plot ou dot plot na identificação de dados discrepantes. Como eu disse, a sua presença requer atenção por parte do pesquisador, que pode extraí-los da sua amostra ou não, conforme a análise empreendida nos dados. Mas é importante a sua detecção a fim de que o valor encontrado, principalmente para a média, pelo valor da média, não seja tão distorcido, certo? A variabilidade dos dados também prejudica a chamada normalidade dos dados. Mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Fiquem ligados aqui nos nossos tutoriais que vão mostrar para vocês como usar o gráfico box plot para a determinação dos quartis e dos dados discrepantes. E, em seguida, assistam a nossa aula sobre os testes de normalidade que vão finalizar esse nosso curso. Eu espero vocês lá, pessoal. Um abração e obrigado.